Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, todos estejam tranquilos. Vamos estar abrindo no Salmo 96. Salmo 96 diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Até aqui. Que salmo, né? Esse salmo tem uma passagem interessante. O versículo 5 fala assim: porque todos os deuses dos povos são ídolos. A palavra ídolo aí é Elilim. Elilim quer dizer demônio. É que quando foi feita a tradução, traduziram para ídolos. Então esse daqui é o texto do Antigo Testamento que liga diretamente a atividade demoníaca aos ídolos. Se vocês quiserem anotar, Elilim. Versículo 5. Os deuses dos povos são ídolos. Isso é importante por quê? Porque eu tenho uma referência em 1 Coríntios 10 que fala da mesa dos demônios e dos ídolos, fazendo a mesma ligação. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, entendeu? Então é uma coisa bem interessante, é uma informação rara no Antigo Testamento, que você pode tirar uma teologia na área de demonologia. Por quê? Todo culto idólatra, na verdade, todo tipo de religião que não é cristã, é doutrina de demônios. É isso que a Bíblia fala. Porque o maligno ele anseia ser adorado e ele vem via engano, em embalagens muito bem acabadas. Inclusive, muitas dessas religiões, a grande maioria das pessoas são pessoas boas, muitas dessas religiões têm práticas boas, porque ninguém vai seguir um demônio, só que via engano, as pessoas estão adorando a demônios, sem saber. Entendeu? Então é uma coisa muito importante. Lógico, sempre lembrando que a gente precisa separar a prática das pessoas. Uma coisa é o que o maligno faz para enganar as pessoas. Outra coisa é quem está lá de boa fé. Outra coisa é um Deus que salva com todo o seu poder em qualquer lugar e onde ele quiser. O Deus, quando tiver que alcançar alguém, ele alcança onde for. O evangelho vai ser pregado, a pessoa vai experimentar o novo nascimento, vai crer e vai ser salvo. Então não existe engano religioso que não possa ser sobrepujado pela graça e pela pregação do evangelho. Deus efetivamente salva aqueles que ele colocou o nome deles no livro da vida antes da fundação do mundo. Amém? Amém. Então, vamos abrir no livro do profeta Daniel, capítulo 7. Deixa aberto em Daniel.
Aí os irmãos vão falar, nossa pastor, mas nós não estávamos em Apocalipse? Sim, mas nós temos que entender os paralelos que acontecem entre Daniel e Apocalipse. Inclusive, alguns teólogos falam o Apocalipse de Daniel. Também é uma terminologia boa. Por que isso é importante? Porque hoje nós vamos estar falando sobre o reinado do anticristo. O reinado do anticristo já foi profetizado há 2.500 anos atrás pelo profeta Daniel. Como na nossa última palavra, nós estamos no capítulo 13 do Apocalipse, que é um dos blocos centrais do Apocalipse, é um bloco explicativo. O capítulo 12 me mostra as derrotas de Satanás, termina com Satanás agindo na terra com grande fúria. Aí Satanás, entre aspas, convoca a chamada trindade satânica, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta, está no capítulo 13. E aí no capítulo 14, nós vamos ter as 7 vozes que falam dos vencedores da besta e dos juízos derramados por Deus. Então esse bloco é extremamente importante. Na verdade, se você for dividir o Apocalipse em sessões, ele tem 7 sessões muito claras. A primeira delas, as 7 igrejas, a segunda delas, os 7 selos, a terceira delas, as 7 trombetas. A quarta sessão, que é a sessão central do livro, é essa que fala da queda de Satanás e da trindade satânica. Aí você tem a quinta sessão, que é as taças. Aí você tem a sexta sessão, que é a queda de Babilônia e o retorno de Jesus para Magedon. E aí você tem a sétima sessão, que é o milênio e a eternidade. Então, basicamente, essa é uma divisão simples do livro. E por que a gente veio para Daniel? Nós estamos no capítulo 13. Nós falamos o anticristo identificado como a besta que veio do mar. O mar também fala, o Apocalipse também fala que o anticristo é a besta que veio do abismo. Nós vimos juntos que o abismo é local de morada de demônios, Apocalipse 9. Então nós entendemos que o anticristo vem com poder demoníaco. Por quê? Porque a descrição do anticristo no Apocalipse 13, 1 e 2, o dragão com 7 cabeças e 10 chifres, é a mesma descrição do Apocalipse 12, 3, em que fala do diabo Satanás. Então você tem a mesma descrição para o diabo e a mesma descrição dessa besta para o anticristo. O que nós entendemos? O anticristo é a personificação de Satanás. Da mesma maneira que o que de Deus se podia ver em Jesus Cristo, o que do diabo se pode ver, você vai ver no anticristo. Entendeu? Da mesma maneira, o diabo como imitador, ele vai formar a trindade satânica. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Na verdade, existem 3 poderes que ajudam o diabo no seu trabalho. O primeiro poder é o anticristo, que é o poder político dos reinos, que nós vamos ver hoje. O segundo poder é o poder religioso, o falso profeta, que nós vamos ver na próxima palavra, quarta-feira. E o terceiro poder é o poder do sistema do mundo, que é a Babilônia, que vai aparecer no capítulo 17 e 18. Esses 3 poderes ajudam o diabo no seu intento, do que? De estabelecer o engano e de perseguir os santos, e de tentar controlar o mundo via usurpação. E por que é importante Daniel? Porque Daniel, ele me dá detalhes que o livro do Apocalipse não dá, que os evangelhos não dão, que 1ª e 2ª Tessalonicenses não dão. Então é uma citação extremamente importante que nós vamos fazer hoje, inclusive por causa da quantidade de textos que eu vou estar lendo. Eu vou fazer uma pequena introdução na minha leitura, que nós vamos ter que correr muitos textos de Daniel. Então, Daniel, capítulo 7, versículo 1 diz assim: No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Até aqui. Vamos orar. Senhor,
Nós oramos pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, nos dando sabedoria, que nós possamos, Senhor, estarmos aprendendo de Ti. Ajuda-nos, Senhor, na interpretação profética, que nós possamos realmente ter uma leitura correta e um entendimento vindo de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja, o que a Bíblia relata? A Bíblia relata que Daniel teve um sonho. Agora, a atitude de Daniel. Ele percebeu que não foi um sonho natural. Ele percebeu que estava havendo uma comunicação. Ele escreveu o sonho. Eu costumo dizer que é muito importante, quando você tem algum sonho, que você percebe que tem algo extraordinário acontecendo, é importante você escrever, que vai te ajudar a buscar o entendimento do que quer dizer aquilo. Lógico, com todo o cuidado que sonhos podem representar. Lembrando que os sonhos, eles têm que ser claros, os sonhos têm que te jogar em direção a Deus, os sonhos têm que ter uma interpretação bíblica, sem forçar essa interpretação. E outras coisas que nós vamos mais à frente estudar. Agora, o que acontece? Versículo 2. Vou começar uma leitura expositiva, tá? Que nós vamos pregar o capítulo 7 inteiro. Versículo 2 diz assim: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Nós já estudamos juntos que 4 ventos, eles representam o poder de Deus agindo na terra. Nós vimos isso no livro de Zacarias, ligado aos cavaleiros de Zacarias e ligado aos cavaleiros dos selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí o versículo 3 diz assim: E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Mar aqui é o mar Mediterrâneo. Na linguagem bíblica, quando se fala de mar dessa forma, é o mar Mediterrâneo. A única citação que tem na Bíblia fora do mar Mediterrâneo é o Mar Vermelho, que é a travessia do Mar Vermelho, logo ali do lado. Então, sempre que a Bíblia está falando de mar Mediterrâneo. O que ele fala no versículo 3? Viu 4 animais grandes. Vamos ver o que vai acontecer. Versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. O que está falando aqui? Aqui está falando de Babilônia. Babilônia é representada por um leão alado. Babilônia tem o culto a Ishtar. Se você for ver, digitar os murais da Babilônia, você vai entrar na internet, vai ver um grande muro azul com ladrilhos, uma restauração, e você vai ver leões alados. Por que é arrancado as asas do leão e ele fica de pé? Porque aqui o que acontece, a Bíblia está nos dando a personificação do principal rei da Babilônia, que é Nabucodonosor. Aqui nessa visão, além de representar o reino, sempre vai haver a representação do principal rei daquele império. Então aqui começa, primeiro reino, Babilônia. Lembra, a cabeça de ouro da estátua. Ela apontava para o rei babilônico, mas o que Daniel fala? A cabeça é tua, rei. É a mesma visão. Lembra que eu coloquei para vocês que a visão de Daniel 2, a visão de Daniel 7, está falando da mesma visão, só que por aspectos diferentes. E Daniel 8 também, se eu não me engano. Já vou lembrar no meio da palavra. Aí o versículo 5 continua. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. O urso é o Império Medo-Persa. Entendeu? E todo o seu poder destrutivo. O Império Medo-Persa era extremamente poderoso. O principal rei do Império Medo-Persa, na minha opinião, é Ciro, que inclusive fez o decreto de retorno do exílio, em 538.
Não, isso, 538 foi Ciro. Sim, Dario, que era o general Góbrias, toma a Babilônia. Quem governava era Ciro, persa, que foi citado no livro do profeta Isaías, e aí ele ordenou que o povo retornasse e reconstruísse o templo. Isso vai bater certinho com a primeira deportação, 70 anos após. A primeira deportação aconteceu em 608 para 609 a.C. A ordem do retorno aconteceu entre 638 e 538 e 539. Então é uma coisa perfeita. Os 70 anos profetizados por Jeremias. E aí continua, versículo 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. O leopardo é o Império Grego. A velocidade com que Alexandre o Grande dominou a terra, 3 anos e meio, dominou o Império, e ele também morreu jovem. E com isso, 4 generais, nós estudamos isso, tomaram o poder. E aí continua, versículo 7. Depois disso, continuei olhando nas visões da noite, e eis um 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Olha que interessante. Esse animal com dentes de ferro, o ferro é as pernas da estátua. É o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Esse animal terrível é o Império Romano, que é o maior de todos os impérios. Ele é muito superior à Babilônia, à Pérsia e à Grécia. Só que veja que interessante, fala que ele tinha 10 chifres. Esses 10 chifres apontam para os pés da estátua, que eram os pés do ferro misturado com barro, e tinha 10 dedos. O que é aqui? O império do anticristo. Na verdade, a Bíblia está me dando a mesma narrativa do sonho da estátua. Certinho. E ela está me dando a mesma narrativa do Daniel 8, que fala do bode peludo quebrando os 2 chifres do carneiro, que nós estudamos a última palavra. É tudo a mesma descrição. Gente, é normal a linguagem profética repetir uma narrativa e trazer detalhes a mais. Tanto é que a gente vê isso no Apocalipse. Nós temos uma parte cronológica e tem uma outra parte explicativa. E sempre que vem uma explicação, ela adiciona coisas novas. Isso é uma grande verdade. A gente tem informações que não tinha antes. E aí o texto continua, o 8 que vai acontecer. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Veja, são 10 chifres. Aparece o 11º chifre. Quem é? O anticristo. Tem olhos como de homem, que aponta para um grande líder mundial que vai surgir desse império. Quem é esse pequeno chifre? É a besta que emerge do mar, de Apocalipse 13. Entendeu? E fala o quê? Que ele derrubou, dos 10 reinos, derrubou 3. Ficaram 7. Essa é uma informação, se eu não me engano, só tem aqui em Apocalipse. Se eu não me engano. Que ele vai derrubar, aqui em Daniel, que ele vai derrubar 3 reis. Depois vou pesquisar, mas se eu não me engano, só aqui. E aí o texto continuava, versículo 9. E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas como de fogo ardente, e o rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Quem é esse aqui?
Jesus Cristo, o ancião de dias. O que está falando aqui, lembra? Assim que se formou toda a estátua no capítulo 2, uma pedra foi lançada nos pés da estátua, destruiu toda a estátua, e essa pedra reinou para todo sempre. Nós estudamos, a pedra é Jesus Cristo. Percebem? É a mesma narrativa da estátua. Só que aqui está olhando, veja, quando Nabucodonosor teve o sonho, ele olhou os reinos humanos pelo ponto de vista humano, ficou maravilhado com a estátua. Quando Deus dá visão a Daniel, ele apresenta bestas aqui, monstros. Por quê? Porque do ponto de vista do homem caído, os reinos são maravilhosos. Mas do ponto de vista de Deus, os reinos humanos são uma abominação. É um monstro. Então aqui está falando do quê? De Jesus vindo, os santos reinando com ele, está falando do juízo final. Lembrando que na revelação progressiva, se eu não me engano, aqui é o primeiro texto da Bíblia que vai falar sobre um juízo. É a primeira informação da Bíblia aqui. Entendeu? No Antigo Testamento. Aí no Novo Testamento a gente vai entender melhor como funcionam esses juízos. Aí o texto continua. Versículo 10. Um rio de fogo, peraí. Não, eu já li. E abriram-se os livros. Final do versículo 10. Que livros são esses? Apocalipse 20, versículo 11. Julgamento do trono branco. Abriram-se os livros. E o livro da vida. E os homens foram julgados segundo as suas obras. E o mar devolveu seus mortos. E o inferno devolveu seus mortos. E aquele que não teve o seu nome encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, juntamente com o dragão, o falso profeta e o anticristo. Está aqui. Percebe como a visão é complementar ao Apocalipse? Só que no Apocalipse 20, eu tenho tudo detalhadinho. Aqui eu tenho uma foto geral. É como se eu fotografasse o motor de um carro. Livro de Daniel. Aí o Apocalipse vai explicar cada componente. Apocalipse de João. Isso chama-se lei da revelação progressiva. Deus vai revelando em linguagem profética as coisas. Versículo 11. E então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. O que está falando aqui? Aqui está falando que ele ficou olhando em relação ao anticristo. Estava inquirindo o que era aquilo. Versículo 12. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo, mostrando que cada reino humano teve o seu tempo e depois acabou. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Quem é aqui? Jesus. E o reinado eterno. Esse é o semelhante ao Filho do Homem. Aqui é o reino de Cristo. Tá? Aí o que acontece? Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Aqui mostra o quê? Determinadas visões, determinadas experiências espirituais do Antigo Testamento, parece que elas refletem no corpo humano de alguma forma. Isso até tem um pouco a ver, veja, a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Parece que essa nossa estrutura que nós temos pós-queda, ela tem uma sensibilidade em relação a experiências espirituais, que nós já vimos em outros, por exemplo, Ezequiel cair sob a palma das mãos. Então, veja, parece. É como se nós tivéssemos uma vaga impressão.
Daí até gerar uma doutrina que é feita nas igrejas hoje, que neguinho tem que dar pirueta, dar cambalhota, cair para trás, aí é uma distância enorme. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que Daniel sentiu efeitos físicos da visão. Ponto final. E aí continua. Versículo 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. O que acontece? Daniel pede ajuda na interpretação, entendeu? Um daqueles seres. Versículo 17. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Quem está explicando aqui? Os grandes 4 reinos e o reino do Messias, que é o que falou nos versículos anteriores. Versículo 19. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do cal caíram 3, isso é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Veja, aqui é o anticristo, ele queria saber, ele ficou inquirindo, peraí, quem é esse animal forte? Entendeu? E quem é esse animal? Por isso que a gente entende o quê? O animal forte é o Império Romano. Não surge um 4º animal. Aparecem 10 chifres no 4º animal. O que nós entendemos? Que o Império do Anticristo provavelmente vai ser o Império Romano recriado. Ou parte dele. Agora, não dá para saber com precisão por quê? Porque o Império Romano é muito grande. Agora, eu imagino que é qualquer coisa ligada ali à Europa, Grécia, Turquia, Síria, Oriente Médio, algo ligado ali. Para mim, o Império do Anticristo é ligado aqui. Isso é um palpite, pessoal. Entendeu? E por que ele diz que o Anticristo parecia mais robusto? Porque o Anticristo ele vai se sobressair em cima dos 10 reis. É uma coisa bem interessante, só que ele começa pequeno, na primeira visão ele começa pequeno. Por isso que eu digo que a igreja vai ver o Anticristo. Eu acho que nós vamos ver o Anticristo, só que provavelmente nós não vamos ver ele assentado no templo de Deus. Esse é o texto, um dos textos que, para mim, nós vamos saber que é o Anticristo. Qualquer crente com a barriga cheia de Faustão, cheia de Luciano Huck, cheia de Netflix, cheia de Amazon Prime, vai saber que é o Anticristo? Não. Qualquer crente que não conhece 2 páginas da Bíblia? Não. Estou falando de crente de verdade, gente que ama Deus, gente que ama a comunhão da igreja, que lê a Bíblia, que ora. Esses sim. Estão cheios do Espírito Santo, vão saber que é o Anticristo, porque ele vai aparecer como um chifre pequeno, e aquele já aparece mais robusto, se sobressaindo. E lá no Apocalipse ele aparece em poder total. Essa é a evolução do reinado do Anticristo. Por isso que o tema da palavra hoje é o reinado do Anticristo, mostrando como ele vai aparecer. Muitos hoje em dia defendem que o Anticristo vai vir dos países árabes, vai vir daqueles povos assim, com todo respeito. Eu acho sem pé nem cabeça. Principalmente por causa da descrição dos 4 animais. Entendeu? Agora, nós temos que entender que a Europa em 2050 vai ser muçulmana. Por causa do crescimento populacional. A maioria da Europa vai ser muçulmana. Então pode ser que vai haver uma influência, mas eu fico dentro do mapa do Império Romano recriado.
Para mim tem muito mais a ver, principalmente por causa da descrição da meretriz do capítulo 17 do Apocalipse e da Grande Babilônia, 17 e 18. Por causa disso, entendeu? Mas é lógico, é tudo linguagem profética. E o texto continua, versículo 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. É o que nós vamos ver, que nós vimos em Apocalipse 11:7. Nós vimos ele fazendo guerra contra as duas testemunhas. Entendeu? E nós vamos ver no Apocalipse 13. Ele fazendo guerra contra os santos e vencendo. Então isso é uma coisa que eu tenho que entender. O anticristo vai perseguir a igreja e vai prevalecer. Isso é uma verdade, não tem como escapar. Isso é uma grande verdade. Agora, alguns vão ser entregues ao martírio, outros, porque guardaste a palavra da minha paciência, eis que vos guardarei da hora da tentação que é de vir sobre todo mundo. E outros vão ser presos, vão passar fome, vão passar dificuldades. Então existem várias designações. Nós temos que entender que o mesmo Deus que guarda, o mesmo Deus que retribui a fidelidade, é o mesmo Deus que dá o dom do martírio. Amém? Amém. Às vezes é difícil a gente compreender. Gente, ó, eu, por exemplo, eu não tenho dom de martírio, não. Entendeu? Então não se envergonhe. Todo mundo tem medo de morrer. Ninguém quer ser preso e morrer. Ninguém quer ser torturado. Ninguém quer ser maltratado. Mas você só consegue encarar uma coisa dessa pela graça de Deus. Entendeu? Temos que entender isso. E não é vergonha para ninguém. Entendeu? Você tem que encarar tranquilo, numa boa. Todo mundo. Veja, nós não fomos criados para morrer. A morte entrou. Nós somos criados para ser eterno. Então o ser humano nunca vai acostumar com a morte. Ainda mais uma morte ruim. Sabe? Essa semana aqui, por exemplo, eu tive a notícia de um grande irmão, um grande evangelista da Igreja Pentecostal de Nosso Senhor Jesus Cristo, irmão Antônio, um homem de Deus, plantador de igreja, aqui no interior do Paraná, no Mato Grosso do Sul, estado do Mato Grosso. Ele partiu. Ele tinha alguns problemas de saúde, estava numa sessão de hemodiálise, teve 2 paradas cardíacas, foi levado para o Hospital Angelina Caron e Deus chamou, recolheu. Para ele, eu achei que foi um alívio, por causa que ele não ficou internado, não ficou sendo castigado por nada. Entendeu? Então, por exemplo, modelo de morte ideal, fecha os olhos para dormir, quando abre está com Jesus. Nem percebe que teve um infarto nem nada. Ou um mal súbito, alguma coisa. Até esse irmão a gente sabe que está jubilando no Senhor. Uma honra que Deus nos deu de conhecer, ele está caminhando junto. Vida bem bonita, um testemunho bem bonito. E aí o texto continua. Vamos lá. Versículo 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. Veja, o que acontece é o seguinte: depois que o anticristo fizer guerra aos santos, vai vir o reino. Batalha do Armagedon, o anticristo é lançado no lago de fogo, vem o reino, é o ancião de dias. Ou o Filho do Homem. Lembram que queriam apedrejar Jesus, que ele se auto-intitulou o Filho do Homem? Os fariseus sabiam que ele estava falando do Filho do Homem, do profeta Daniel, que nós lemos no versículo 13, 14 e 15. Por isso que eles quiseram apedrejar Jesus. Porque ao dizer o Filho do Homem, estava se auto-intitulando como Deus. E aí o que acontece? No 23 ele mostra o poderio do Império Romano. E o texto continua, versículo 24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Olha que interessante. Do Império Romano, recriado, vão se levantar 10 reis. Quem pode ser? França, Inglaterra,
Turquia, Grécia, Síria, entendeu? Iraque, o Império Romano chegou até aquelas beiradas, entendeu? Vão levantar 10 reis. Só que o Império Romano teve muito mais do que 10 reinos, entendeu? E aí continua. E depois deles, parte B do versículo 24, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, o anticristo, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Olha que interessante, perseguição de novo. E cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. O que está falando aqui? O anticristo como abominável da desolação, fazendo cessar o sacrifício. Quando vides o abominável da desolação de que fala o profeta Daniel, assentado no lugar santo, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui aparece novamente o período de 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo. Deixa eu colocar mais uma coisa sobre questão dos 3 anos e meio. Veja, números no Apocalipse. Em geral, a tendência de interpretar números do Apocalipse é simbólico. Sempre que a Bíblia fala de 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, tempo, tempos e metade do tempo, a primeira coisa que eu tenho que ter na cabeça, e a mais importante, é que isso é tempo de perseguição. Perseguição pesada. Os irmãos pré-tribulacionistas dizem que esses 3 anos e meio são literais. Pode ser? Sim. E olha, vou te falar uma coisa, eu acho que de repente não vai ser. Pode ser 5 anos, 8 anos, 10 anos. Só que tomara que seja só 3 anos e meio. Porque vai ser um tempo como nunca houve. Tomara que seja literal. Porque vai ser uma perseguição mundial. Como a gente brinca, nós cremos que o arrebatamento é na última trombeta, na 7ª trombeta. Mas não vão ficar nem um pouquinho bravos se os irmãos pré-tribulacionistas tiver certo. Até quando a gente estiver subindo junto, porque vai ser arrebatado junto pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e mid-tribulacionista. Um vai dizer para o outro, não te falei que ia ser assim? Como diz o reverendo Augusto Nicodemos. Mas o que eu quero colocar aqui, assim, veja, eu jamais vou brigar com alguém pelos 3 anos e meio. Se eu estiver do lado de um irmão que crê nisso, amém, irmão. Olha, pode ser sim, pode ser. Mas eu tenho um palpite que eu acho que não. Por quê? Porque nós já estamos começando a viver tempos de perseguição. E eu acho que nós podemos falar que essa perseguição, ela tem fases, tem lugares. Aqui é o bicho pegando mesmo. Entendeu? Então eu tenho que entender, primeiro, principal, o sentido, perseguição pesada. Segundo, um tempo, pode ser 3 anos e meio? Pode. Mas pode não ser. Por que pode não ser? Que a tendência dos números em literatura profética é de serem simbólicos, principalmente em literatura apocalíptica. Nós já vimos isso junto. Por exemplo, foram só 7 igrejas que existiram no mundo? Não. O Espírito Santo, ele tem 7 espíritos? Não. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu preciso tomar cuidado com números. Aí vamos lá. 26. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto.
Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. O que está falando aqui? Do reino milenário. Só que aqui eu preciso falar uma coisa importante. Veja, o linguajar de Daniel não fala em 1000 anos. Fala em reino eterno. Então nós temos que entender o seguinte, o reino de Cristo é eterno. Nós entendemos que vai haver o que a gente chama de milênio. Sim, mas o milênio é uma fase. Até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos pés. E então entregará o reino ao Pai. E continuará reinando eternamente no trono de Davi, que é a promessa da aliança davídica. Jesus já reina hoje nos céus, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Tanto é que Satanás perdeu lugar no céu. Já não pode mais acusar. Então nós temos que entender que uma coisa é a fase que a Bíblia chama de milênio. Novamente temos a questão do tempo. O milênio vai ter 1000 anos? Provavelmente sim. Mas se tiver 1100, 980, 2332, para mim não importa. O que importa é o que Jesus vai estar fazendo aqui, restaurando toda a terra, chamada palingenesia. Restauração de toda a terra. O que importa é a purificação final. Que todos os ímpios vão ser julgados e lançados no lago de fogo. Satanás vai ser lançado no lago de fogo. E o que importa é que vai vir novo céu, nova terra. Nós vamos estar eternamente com o Senhor. Isso são detalhes. Quem pensa diferente em relação ao milênio vai estar na mesma eternidade sendo governado por Cristo. Nós temos que entender o seguinte, todas as linhas doutrinárias pensam igual, em que Jesus vai voltar, vai haver uma ressurreição universal, vai haver um reino universal, e mais alguma outra informação. Vai haver julgamento, vai haver galardão, todas elas pensam exatamente igual. O que muda é a ordem dos fatos. Ninguém discorda que vai haver um arrebatamento. O que se discute é quando ele vai haver. Ninguém discorda que vai haver o reino de Cristo. O que se discute é quando acontece o reino de Cristo. Percebe? Todos os crentes vão estar eternamente com Deus. Entendeu? Tanto é que se você olhar a nossa interpretação de Apocalipse, ela tem muitas opiniões iguais a várias vertentes, porque a gente procura reunir o que tem de melhor, o que a gente entende na nossa pequenez e mais preciso, que fecha mais com a palavra sem ter que usar a esmirilhadeira do pastor Marcos Granconato, como ele brinca, sem ter que dar cambalhota teológica. Então, na nossa interpretação, você vai ver, você vai falar, nossa, isso aí é igual o que o reverendo Leandro Lima prega. Sim. Nossa, isso aí é igual que o pastor Rômulo Monteiro, lá da Igreja Batista de Aquiraz prega. Sim. Nossa, isso aí o Luiz Saião falou. Sim. Rapaz, essa interpretação de Mateus 24 é igual do Augusto de Nicodemos? Sim. Meu amigo, isso aí é o Charles Riley falando do Seminário Teológico. Porque são grandes mestres, homens cheios do Espírito Santo, que todos têm sua contribuição. Eu admiro todos, gosto da visão de todos e aprendo com a visão de todos. E vocês deveriam fazer o mesmo. É que nem eu falei, esse irmão que morreu é de uma igreja pentecostal histórica. Pentecostais também vão para o céu. Todo nascido de novo vai para o céu. Concordo com tudo da teologia pentecostal? Não, mas são nossos irmãos queridos e ganharam o Brasil para Jesus. E nós temos que reconhecer e agradecer. São irmãos queridos, preciosos. Essa história de divisão, eu não sou assim, aquele negócio, vamos juntar todas as igrejas, eu não sou fã disso. Mas nós temos que estar unidos, temos que ver nossos irmãos. Temos que entender que às vezes existe uma visão ou outra equivocada. E quem somos nós? Não existe heresia, está tudo em ordem. Não é uma seita. Vamos tocar o barco, somos todos irmãos. Amém? Amém. Vamos lá avançar mais um pouquinho. Vamos agora para o capítulo 11 de Daniel. Eu vou ler o versículo 36.
Não, não é o 36, eu anotei errado. Não, é versículo 30. Diz assim, Daniel 11:30. Também vou fazer uma leitura expositiva. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, e voltará e atenderá os que estiverem abandonado a Santa Aliança. 31. E braços serão colocados sobre ele, profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Veja, o texto aqui está falando primeiramente do rei grego, um dos generais, da descendência de um dos generais, que é Antíoco Epifânio IV. Antíoco Epifânio IV, ele invadiu a Judéia, colocou uma estátua de Zeus no templo, imolou um porco e matou 40 mil judeus. Um dos sacerdotes, chamado Matias, ou não, Matatias, tinha os filhos, os irmãos Macabeus, um deles, o chamado Judas Macabeus, que guiaram uma revolução sangrenta contra Antíoco Epifânio. Ele dominou na Judéia entre 171 a.C. e 167 a.C., quando finalmente os irmãos Macabeus conseguiram libertar. Só que essa abominação desoladora, Jesus cita em Mateus 24:15, mostrando que ela não tem apenas uma aplicação. Lembra aquele conceito de serra? Linguagem profética, às vezes eu tenho um símbolo no passado, um símbolo no presente, outro símbolo no futuro. Antíoco Epifânio foi a abominação desoladora. Só que Jesus, falando depois dos anos de Antíoco Epifânio, fala: quando vires a abominável da desolação, de que fala o profeta Daniel, é esse versículo aqui. Daniel 11:31. O anticristo vai se assentar no templo de Deus e se fará passar como Deus. Quem diz isso? 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo. Tudo fecha na literatura profética. E aí continua, versículo 33. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus tornará forte e fará proezas. Aqui também é linguagem dupla. Veja, a revolução de Judas Macabeus, olha, eles botaram para quebrar. Só que Antíoco Epifânio, da mesma forma que o anticristo, vai pegar os ímpios e vai seduzir com palavras sedutoras. Novamente, aqui a gente vê a profecia se cumprindo, naquele efeito dupla face, que é muito comum. E aí continua. 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. Gente, 40 mil judeus mortos. O anticristo vai matar milhares. E aí o texto continua, 34. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. 35. E alguns dos entendidos cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Percebe a linguagem dupla face? De repente o texto mudou, falou, alguns dos entendidos já está falando do futuro. Mas nós estamos numa narrativa do passado, que vai se aplicar no futuro também. Isso é linguagem profética, é muito comum. O que está dizendo aqui no 35? Alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Qual é o grande problema nosso? Em geral, no mundo ocidental, a maioria da igreja não é pré-tribulacionista, não é mesotribulacionista, não é pós-tribulacionista, ela é contra-tribulacionista.
São os bibelô de Jesus, os cristalzinhos de Jesus. Se tiver um arranhãozinho, não pode, faz bico. E sai da igreja. Entendeu? A tribulação é para purificar. Epístola de Pedro. Irmãos, não estranheis o fogo que há de vir no meio de nós, porque é necessário que o juízo venha pela casa do Senhor. E por que Pedro fala que vem esse fogo? Para provar-vos. Sempre que existe... Gente, quem não é nascido de novo não aguenta perseguição. Não aguenta perseguição. Quando chegar o sistema de controle 666, não vai aguentar passar fome. Não vai aguentar ficar doente. Não vai aguentar virar um inimigo da sociedade. Não vai. E numa igreja onde 50%, 60% é campo missionário, nunca nasceu de novo, menos ainda. É só ver aí na Covid. Bastou a igreja ficar fechada, um monte de gente saiu da igreja. Que cristianismo que é esse? Que conversão que é essa? Que compromisso com Jesus que é esse? Que por causa de um problema sanitário a igreja tem que fechar, o cara já se afasta. Não pode assistir um culto por computador. E se fosse há 50 anos atrás? Nem culto por computador ia ter. Olha a nossa posição em relação à igreja da gripe espanhola de 1917. Como é que aquela igreja se reuniu? Estava num isolamento social pior que o desse ano. E aí a pessoa sai da igreja, não aguento o culto. Cara, você tem que ver o fogo do inferno queimando as suas costas. Aí você vai ver o que não aguentar. Você tem que ver o lago de fogo sapecando. O verme comendo, lógico, é uma figura de linguagem. O verme comendo e a carne não consumindo. Sabe, nós estamos tudo maluco. O cristianismo que não é cristianismo. É uma mentira. Porque não aguenta pressão nenhuma. Olha o luxo nosso, temos live, temos um monte de coisa. WhatsApp, chamada de áudio, chamada de vídeo, um monte de coisa. Eu tenho uma falar, eu não aguento. Cara, na boa, vira crente. Se arrepende e se converte. Ah, não gostei do que o pastor falou. Problema seu, estou refletindo o que a Bíblia fala. Se não gostou, você deveria orar, porque é aí mesmo que Deus quer trabalhar. É isso mesmo que Deus está expondo. Está expondo sua falta de compromisso com Ele. É isso aí mesmo. Amém? Amém. Vamos seguir. Perdi até o versículo, fiquei empolgado agora. 36. 36, isso. Olha que interessante. Aqui, basicamente, o texto começa a falar exclusivamente do anticristo. Tanto é que na minha Bíblia está escrito aqui, é o início do parágrafo, está escrito o anticristo do lado. Diz assim: e esse rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Lembra que a narrativa se dirá que é o próprio Deus, no templo de Deus. O não terá respeito ao amor de mulheres, muitos comentaristas entendem que ele provavelmente será homossexual. Eu também concordo com essa visão. Temos como provar? Não. Mas tem uma grande chance. Entendeu? E aí o texto continua, versículo 38. Mas em seu lugar honrará ao Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Quem que está falando aqui? A trindade satânica, a adoração a Satanás. É disso que está falando. E aí o texto continua. Versículo 39. E com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas. Aqui está falando das guerras do anticristo. Ele vai ser um grande especialista militar. Só que veja, com o auxílio de Satanás, ó, com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas.
E aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Está falando o quê? Quem reconhecer ele vai ter vantagem. Não só vantagens geopolíticas, mas vantagem econômica. Repartirá a terra por preço. Esse é o anticristo. Ele vem com eficácia e todo o poder de Satanás. É um grande sedutor, um grande enganador. Por que a igreja vai ser perseguida? Que a igreja vai falar, ele é a besta. Ele age por poder maligno, que ele vai fazer, manda prender. Aí do mundo vai falar, nossa, coitado, vai prender, esse homem é bom. Ele dá cesta básica, tão bonzinho. Não é assim, homem bom. É assim que o pessoal fala. E aí versículo 40 diz assim: e no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará, e entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas a sua mão escaparão Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon, e estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Veja, é muito difícil se dizer que país está falando aqui. Tirando o que são citados, Moabe, Amon, Egito, rei do norte e rei do sul, não dá a saber. Muitos intérpretes acham que o rei do norte vir com ele com carros e entrar na terra gloriosa é a guerra de Gog e Magog. Eu sempre achei que esse texto apontava para a guerra de Gog e Magog. Só que nos últimos meses eu andei estudando muito essa guerra. Mas novamente cheguei à mesma conclusão. Um bom lugar para encaixar a guerra de Gog e Magog de Ezequiel 37. Não, Ezequiel 38 e 39. É esse texto aqui. É um texto que pelo menos eu tenho indícios para isso. Podemos ter certeza? Não. Mas essa guerra de Gog e Magog vai acontecer. E pode ser que ela aconteça na época do governo do anticristo. Porque, veja, lembra que os pés da estátua eram metade barro, metade ferro? Lembra que o monstro de ferro, ele pisava em tudo e destruía? Porque ele era... Como é que Roma conquistou o seu império? À custa de chá de canela? Não, matando muita gente. Como que o anticristo vai conseguir o seu império? Através da democracia, que é o barro apontando para o poder humano, e através do ferro, que é o poder bélico. Mesmo o poder de Roma, militar. Entenderam? A linguagem profética, ela pode ser interpretada. É mais ou menos isso que está falando aqui. Aí diz assim... Versículo 43. E apoder-se-á dos tesouros de ouro, de prata, de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir este para muitos, e armará as tendas do seu palácio mar grande, o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Aqui está dizendo que ele vai se afixar na região da Judéia, está dizendo que ele vai ter outras guerras do Oriente. Por quê? Porque o anticristo vai ter muitas guerras. Se a gente for lembrar, isso fecha com o cavalo vermelho da guerra, o segundo selo, entendeu? O segundo cavaleiro do Apocalipse. E a gente entende que esses selos estão abertos, porém eles vão se acentuar num ápice. E um dos ápices do cavalo da guerra vai ser as campanhas militares do anticristo. Fica até bonito falar, mas é o que vai acontecer. Entendeu? Ele vai ter muito poderio. Entende? E aí, nós vamos partir agora para um outro texto importante. Quanto tempo temos de pregação? 59. Hoje a pregação vai dar 1h20, mais ou menos. Vamos lá, livro do profeta Daniel, capítulo 9. Daniel 9. Vamos ler o versículo 20. Estando eu ainda falando, aqui é Daniel,
Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Quem é o homem Gabriel? É o anjo Gabriel, que comparece diante de Daniel numa figura humana, como a gente vê no livro no Gênesis, anjos aparecendo em figura humana. O que acontece? Daniel estava orando, e aí ele tem uma visão aberta. Aqui já não é um sonho. No capítulo 7 foi um sonho. No capítulo 9 não foi um sonho, mostrando que Deus pode entregar mensagens através das duas vias. Lembra que José foi avisado em sonho para não deixar Maria? E que José foi avisado em sonho para fugir para o Egito? Maria já teve uma visão direta de Gabriel, aí está tendo a soberania de Deus, ele escolhe. Diz assim, versículo 22, e ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. O que acontece? Daniel começou a orar, Deus já respondeu. Porque Daniel é um profeta amado de Deus. Quem tem intimidade com o Senhor é diferente. É diferente. Não venha com papo que é tudo igual, porque não é. Deus, ele ama todos igual. A salvação é igual para todos. Só parou aí, o resto é tudo diferente. Nível de intimidade, galardão, oração respondida, muda tudo. A Bíblia é bem clara nesse sentido. E aí o texto continua, 22, não, já li o 22, 23, não, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Gente, o que acontece? Aqui são 70 semanas de anos. O original aqui fala 70 setes. O que o anjo Gabriel está falando? Olha, vou reler. Para cessar a transgressão do povo, para dar fim aos pecados do povo de Israel, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão bíblica e a profecia, e para ungir o Santíssimo, que é o local santo dos santos. Estão determinados 490 anos, que são 70 semanas de anos. Essa é a informação do anjo. Aí o texto continua, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que acontece aqui? Primeira etapa da profecia, 7 semanas, 49 anos. Jerusalém é reedificada. Do que está falando aqui? Livro de Neemias. Quando Neemias vai a Jerusalém, tem que reedificar os muros, tem que fazer todo um trabalho em Jerusalém, juntamente com o sacerdote Esdras. Entendeu? A cidade vai ser reedificada. Isso aqui, inclusive, fecha com a época do ministério, do final do ministério do profeta Malaquias. Então, esse primeiro período aqui é 49 anos. O que aconteceu aqui? Jerusalém é restaurada em tempos angustiosos. Só que existe um outro período na sequência desse, que são 62 semanas de anos. Entendeu? Que dá
634 anos. Não, 434 anos. Entendeu? Vamos ler aqui que eu vou explicar. 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. O que está dizendo aqui? Primeiro 7 semanas, depois 62 semanas, o Messias é morto. Quando que aconteceu isso? Veja, nós estamos falando aqui em 69 semanas, 7 mais 62, 483 anos. Quando foi dada a ordem para reconstrução? A data é 445 a.C. Se eu não me engano, no dia 1 ou 2 de Nissan. Nós temos essa datação no Antigo Testamento. 445 mais 483 anos dá a década de 30, que é quando Jesus morreu. Então a informação que está dando aqui é a seguinte: vão se passar essas 69 semanas e o Messias vai ser morto. A Bíblia nos dá na profecia, com exatidão, a época que Jesus ia morrer. Por que a gente fala em década de 30? É que eu não quero aprofundar muito, porque já é difícil entender essa profecia. Se eu afundar muito, eu vou confundir vocês, mas eu tenho que entender o seguinte: a profecia foi dada em ano lunar, com 360 dias. E a profecia aqui, a nossa datação é solar, com 365 dias. Mas eu posso garantir para você que é década de 30. Um dia, num ambiente de escola, eu mostro toda essa conta. Mas o que eu tenho que saber? Em 445 a.C., foi dada a ordem, começou a primeira semana. Passaram-se 69 semanas, década de 30 depois de Cristo, quando foi morto o Messias. E daqui eu vou mostrar mais uma coisa para você, mas eu quero acabar a leitura. Vou reler o versículo 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. Que cidade é essa? Jerusalém. Quem é o príncipe que há de vir? Marechal Tito, anos 70 depois de Cristo, profecia de Jesus. Não restará pedra sobre pedra. Jerusalém foi tomada pelos romanos, destruída, eles foram espalhados pela terra. E aí o texto continua: e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Assolações sobre quem? Povo judeu. Essa profecia é para o povo judeu, para Israel. Não é uma profecia para gentios. O que a gente tem visto nos últimos 2000 anos? O povo judeu passando por guerra, por perseguição e por luta. Cumpriu. Entendeu? Versículo 27. E ele firmará a aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e até o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem é o abominável da desolação de que fala o profeta Daniel? O anticristo. O versículo 27 está falando de quem? Do anticristo. O que ele está falando aqui? Que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Quantas semanas é a profecia? 70 semanas. Quantas cumpriu até Jesus? 69. Falta uma. Essa uma
é a última semana de Daniel, que vai iniciar com um acordo de paz. Na metade dos 7 anos, ele quebra o acordo de paz, se assenta no templo abominável da desolação, 3 anos e meio. Por isso que os irmãos pré-tribulacionistas pegam tanto, que é 3 anos e meio, 3 anos e meio, nem 1 hora mais, nem 1 hora menos. Tem fundamento? Tem. Por isso que aqui nós aceitamos. Pode ser literal? Pode, mas pode não ser. Percebe? A gente tem que respeitar as opiniões coerentes. Não é assim, não, acho que não é, não sei o quê. Não. Eu até espero que seja, porque para mim 3 anos e meio é bem menos do que eu espero. Que eu acho que vai ser mais. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Falta 1 semana para lidar com Israel. Essa 1 semana é o período que a gente chama de tribulação. Nessa época, Deus vai estar salvando em Cristo muita gente do povo de Israel. Nessa época, lembra? Quando Mateus 24:15, quando ouvides o abominável da desolação, de que fala o profeta Daniel, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Ai das grávidas! O que acontece, gente? No Evangelho de João, se eu não me engano, é capítulo 5. Estudei esse texto. Jesus falou o seguinte: eu vim em nome do Pai, vós não me aceitastes. Virá outro em seu nome, vós os aceitarão. O que acontece? Israel vai aceitar o anticristo como Messias. Ele vai mandar reconstruir o templo. Ele vai firmar um acordo de paz para Jerusalém. Ele vai ser recebido como Messias, cumprindo essa profecia de Jesus que está no Evangelho de João. Mas na metade da semana ele quebra o acordo e se assenta no templo. O que o judeu vai falar? Não, blasfêmia. Porque ele vai se auto-intitular Deus. E aí vai vir o pior da perseguição. Agora, qual a nossa diferença para os irmãos pré-tribulacionistas? Eles acham que a grande tribulação é só para judeu e para a igreja que ficar. Nós achamos que a grande tribulação é para todo mundo. Inclusive parte dela nós passamos, porque o arrebatamento só acontece na 7ª trombeta. Entendeu? Mas concordamos, como entendemos, que Deus vai tratar de maneira especial o remanescente de Israel. Mas é todo mundo. Também Deus vai estar salvando o gentio, Deus vai estar guardando a igreja. Aí vai acontecer o arrebatamento da 7ª trombeta, Deus vai continuar salvando. Desse salvo vai ter gente morta, vai ter gente guardada. No final de tudo, todo mundo vai ressuscitar, porque em Cristo Deus fez um só povo. Mas nós entendemos que falta uma parte da profecia. Única ressalva aqui, fica aqui o registro. Eu não colocaria minhas fichas que vai ser exatamente 7 anos. Eu não colocaria minhas fichas, vai ser exatamente 3 anos e meio. Porém, nós temos que lembrar, novamente, buscando coerência, que as primeiras 69 semanas se cumpriram exatas. Os primeiros 483 anos se cumpriram exato. Quer ver que legal? Vamos abrir o último texto, Evangelho de Lucas, capítulo 3. Por isso nós temos que respeitar quem pensa diferente. Eu às vezes fico meio chateado com um ou outro irmão que sabe muito na palavra, que às vezes trata com desdém outros mestres. Porque a pessoa tem motivos. Por exemplo, quando o pessoal fala da marca da besta, não vai ser uma marca. Olha, tomara que não seja. Porque fica moleza. Porque se todo mundo tiver que ser chipado, nós vamos ter um problema do tamanho de um bonde. Porque é só passar um satélite com sensor de calor, um drone com sensor de calor, e se dentro de uma mata tem 10 pessoas, 5 estão com chip, 5 estão sem chip, vai pegar 5 sem chip. Tomara realmente que não tenha marca literal.
Glória a Deus por isso. Entendeu? Só que eu acho que não vai ser assim, porque o anticristo vai querer dominar. Entendeu? Mas tudo bem. Vamos lá, não é o assunto agora, esse aí vai ser o assunto na quarta-feira. Então vamos lá, Lucas 3, versículo 1. Diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia e o seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. O que acontece? Essa daqui é a única informação histórica fiel do Novo Testamento. Lucas, como era médico, ele fez um trabalho parecido com o de historiador. Então ele me deu a data do início do ministério de João Batista. Que data é essa? O 15º ano do governo de César Tibério. César Tibério começou a reinar em 18 de setembro de 14 depois de Cristo. 14 com 15 anos, 29. João Batista começa a pregar. Entre 6 meses e 1 ano depois, Jesus começa a pregar. O Evangelho de João registra que Jesus passou por 3 Páscoas, morrendo na terceira. Jesus começa a pregar na Páscoa de 30, no ano de 30, passa a primeira Páscoa em 31, segunda Páscoa em 32 e vai ser crucificado em 33, em 14 de Nissan, uma quarta-feira. Fecha com que data? 69 semanas de Daniel. Por isso que quem defende a 70ª semana de maneira exata tem seus motivos. Agora eu também tenho que lembrar, essa conta que eu dei parece certa, porque eu tenho a datação de Lucas. Então bateu com a década de 30. O problema está com a profecia? Não, o problema está com o elemento humano. Por que a grande tribulação pode variar um pouquinho? O problema não é a profecia provavelmente vai cumprir literal. O problema é o meu calendário. Da mesma maneira que no Antigo Testamento, quando eu cruzo o calendário das 69 semanas, eu fico na dúvida, eu preciso de um texto de Lucas para encontrar que Jesus morreu em 33. Da mesma forma, inclusive se você for no calendário judaico, a Páscoa de 33 caiu numa quarta-feira, o que fecha certinho com o calendário bíblico. Entendeu? As nossas datações hoje podem variar. Outro detalhe. O acordo de paz já pode estar assinado agora, só que está na gaveta. Percebe? Todo o material para o templo já pode estar sendo financiado para ser comprado. É todo um esquema de geopolítica. Maligno, via engano. Entende? Só que eu tenho que respeitar a interpretação dos pré-tribulacionistas, que falam que literalmente vai cumprir justamente com a disso que eu acabei de provar. Quer maior precisão que essa? Não. Só que como eu recebo influências de outros autores, eu tenho essa tendência, isso é uma coisa que aconteceu no meu ministério há poucos anos atrás, de sempre que eu lidar com números do Apocalipse, tomar muito cuidado. E na grande maioria dos casos, interpretar eles como símbolos. Qual é a questão dos 3 anos e meio? Isso todo mundo vai concordar. É tempo de perseguição. Isso qualquer linha vai concordar. Vão ser literais? Uma grande chance, mas pode ser que não é. Amém? Em cima de tudo isso, o que eu tenho que lembrar? A mesma precisão que Deus deu para o seu povo, dando a data da reconstrução completa de Jerusalém, a data da morte do Messias, Deus vai cumprir literalmente tudo aquilo que nós estamos estudando. A história vai mudar,
a terra vai mudar, nós vamos virar inimigo do Estado. Isso vai acontecer. As igrejas vão ser fechadas, a Bíblia vai virar um livro subversivo. Por quê? Porque ela diz que o anticristo é diabólico. Porque ela é o único livro que fala a verdade sobre o anticristo, o falso profeta e Satanás. Vai ser proibido. Pregadores vão ser presos, irmãos vão ser presos, outros vão ter que fugir, outros vão passar fome, outros vão ser martirizados. Independente da época do arrebatamento, todo mundo concorda com essas verdades. É uma unanimidade. Porque até aqueles que creem que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, sabem que vai haver igreja aqui. E que juntamente com os judeus vão ser perseguidos e vão ser mortos. Entende aquela questão que eu falei? Os pontos iguais. Vai haver grande tribulação, vai haver julgamento, vai haver ressurreição. O que se discute é a ordem. Porque todos eles seguem o mesmo método interpretativo. Em cima de tudo isso que eu tenho que fazer, é a palavra que não sai da minha cabeça, Apocalipse 3:10. Porque guardasse a palavra da minha paciência, eis que vos guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo mundo para provar os homens. Esse é o nosso papel. Evangelizar, pregar, assistir culto, ler a Bíblia, orar, ser luz do mundo e sal da terra, não ter medo. Porém, estar preparado, que a perseguição pode vir. Eu também tenho que estar preparado psicologicamente para isso. É algo que a Bíblia me informa. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e pedindo, Senhor, que o Senhor venha derramando a tua graça capacitadora sobre nós. Que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha transformando a nossa vida cristã numa vida cristã plena, cheia da tua presença, cheia de bons frutos. Que nós possamos, Senhor, estarmos tranquilos, em paz, te amando de todo o coração e vivendo uma vida cristã simples, mas cheia de compromisso contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.